Fala, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre pirâmides financeiras envolvendo criptoativos. A gente vai entender quais são, quais não são, por que que isso é importante, por que que não é. Tem um amigo meu que ele sempre faz a mesma brincadeira e ele pergunta o seguinte: ô Caio, tem alguma pirâmide boa aí para entrar? Então, brincadeiras à parte, a gente vai entender exatamente como identificar possíveis pirâmides travestidas de projetos interessantes. Meu nome é Caio Matos e bora para o que interessa. Qual é a grande questão? A grande questão é que hoje a gente tem mais de 25 mil ativos digitais listados só no CoinMarketCap, que é um site que eu uso bastante aqui. Então, cara, como que eu identifico dentre esses projetos o que é de verdade, o que é de mentira? Porque, evidentemente, cara, tem um monte de gente aplicando golpes financeiros relacionados a isso. A maioria deles são pirâmides. E a gente vai começar a entender isso aqui. Eu sempre conto uma história, que eu acredito até que você conheça, para os meus alunos aqui, que é a seguinte: o Charles Ponzi, italiano, que tinha se mudado para os Estados Unidos, o que aconteceu? Ele dizia vender selos da Itália para a galera lá nos Estados Unidos. Só que era tudo mentira. Ele nunca sequer comprou um selo e ele usava todo um esquema aí que ficou conhecido como Ponzi Scheme, ou seja, esquema Ponzi, esquema de pirâmides, em que ele colocava novas pessoas e usava o dinheiro para colocar novas pessoas. Isso aconteceu lá atrás, por quê? Porque a galera não tinha conhecimento do que estava acontecendo, não tinha toda essa globalização em que eu tinha acesso fácil a falar com a galera da Itália ou enfim, outras galeras. Isso aconteceu, se repetiu em diversos momentos na história, como por exemplo as revoluções industriais, a época da navegação. Isso aconteceu da mesma maneira. Então a galera que os navegadores voltavam e falavam: olha, eu descobri uma terra sensacional que é absurda, a gente já tomou e é tanto se você quiser investir. Só que a grande maioria das vezes era mentira e era praticamente impossível a pessoa que estava comprando, investindo, ir lá e checar, porque havia muita falta de conhecimento sobre o assunto. E isso, mais uma vez, é um terreno perfeito para a galera que aplica golpes. Por quê? Porque ninguém sabe direito ainda o que são criptoativos, como que funciona, como é que funciona essa questão de blockchain, como é que todo esse mecanismo funciona. Então, a galera aproveita também a falta de regulação no mercado para aplicar golpes financeiros. Então a gente tem que ficar muito ligado. E aqui eu vou passar algumas dicas, cara, sensacionais, que com poucas ideias, poucas informações, você já vai conseguir identificar a grande maioria delas, para não cair uma cilada, não perder seu dinheiro aí de bobeira para os golpistas, beleza? Então vamos lá. Quanto mais o tempo passa, mais a tecnologia vai evoluindo, a gente tem golpes mais sofisticados. Então, a partir do momento que a gente também tem tecnologias mais avançadas e projetos ainda melhores, a gente tem ainda os golpistas cada vez mais espertos também, o que é um grande problema. É muito comum a gente se confundir, beleza? Então, se você acabou caindo em uma pirâmide financeira e um golpe porque você viu alguém falando em algum lugar, cara, não se sinta triste. Agora é tomar as devidas diligências para que isso não aconteça novamente, beleza? Então, fica ligado no que eu vou passar aqui para você. Quais são os principais pontos que eu olho logo de cara, para identificar se pode ser uma possível pirâmide? Tem alguns pontos clássicos aqui que a gente está sempre vendo aqui até com os nossos alunos, que é o seguinte: que é primeiro, quem é o time, quem é a equipe por trás daquele negócio ali, quem que está por trás daquela loucura, Então, há pouco tempo atrás surgiu um ativo, um token chamado Louvre Finance. Era o nome do ativo digital lá. E muita gente começou a me mandar mensagem: cara, você pode analisar? Você pode analisar? Você pode analisar? Então os alunos começaram a trazer: tá todo mundo falando sobre a Louvre Finance. Por favor, me explica que loucura é essa aí, se vale a pena, se não vale a pena. Então, cara, não precisei pesquisar muito para dizer: olha, isso, cara, é um scam. O que é um scam? Scam é um possível golpe, Então, eu falei: cara, isso aqui com certeza é um scam, porque não faz sentido algum. Só que a gente tinha diversos influenciadores falando sobre isso. Essa é uma prática muito comum.
Então, se você vê uma pancada de influenciador falando sobre determinado ativo, isso já é para mim um alerta vermelho. Já é algo que eu quero ficar bastante atento, porque é muito fácil, né, você criar um projeto, pagar para os influencers começarem a anunciar e dar um golpe na galera. Isso é muito comum. Então, uma coisa que eu sempre quero ver, isso aconteceu com a Luve Finance, tá? Então, eu conheço muita gente que perdeu muito dinheiro, apesar de eu ter falado várias vezes, olha só, não investe nisso aqui, isso aqui é furada, isso aqui não vai para frente. Ah, não, mas o fulano falou que dá muito dinheiro, o ciclano falou. Enfim, acabou que fulano e ciclano saíram com dinheiro, né? Porque eram influenciadores e receberam para anunciar o projeto, que é muito comum. E a galera que investiu caiu de gaiato, acabou perdendo muito dinheiro. Então, o que eu sempre quero ver, cara, quem é o time por trás disso aqui? Quem tá por trás dessa loucura, certo? Porque muita gente utiliza o argumento de que, ah, não, a galera é anônima porque quer ficar por trás dos panos e tudo mais. A maioria das vezes, essa galera, na realidade, ela quer aplicar um golpe e ela não quer aparecer. Muito importante entender. Quem é o time? Ah, só precisa ter gente lá? Não é só ter gente lá. A gente tem que ver quem são esses caras aqui, né? Então, por exemplo, se é um projeto sobre metaverso, inclusive tem um vídeo aqui no canal explicando, falando, né, de forma genérica sobre metaverso, onde eu abordo vários temas, inclusive como ganhar dinheiro no metaverso. Se tem um projeto relacionado a metaverso, o que acontece? Eu preciso saber que nesse time tem gente qualificada para fazer isso aqui acontecer. Eu preciso saber lá, vamos supor, que dentro da equipe é pequena, enxuta, é algo que está bem novo, tem 3 pessoas. Cara, qual a qualificação dessa galera? Né? Tem um cara de tecnologia bom que vai saber implementar as coisas. Tem um cara aí de design, por exemplo. Né? Qual a experiência que essa galera tem com empreendimentos? Esses caras já empreenderam antes ou não? É uma galera que tá de louco aí lançando negócio. Então, só pelo time eu já consigo saber uma pancada de coisa. Às vezes até pela foto, galera, eu consigo identificar que às vezes o cara é um cara que quer ostentar, né? Então, se é um cara que busca ostentação e tudo mais, eu já sei que é algo que provavelmente não é um projeto sério. Então, se eu busco coisas sérias para investir a médio e longo prazo, eu preciso identificar quem está por trás daquilo ali. Ah, é claro, a gente tem casos específicos como, por exemplo, o próprio Bitcoin, né? Então, o Bitcoin, ele não tem um criador conhecido, certo? A gente sabe que o criador tem um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, mas a gente não sabe se é homem, se é mulher, a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe se é um grupo de pessoas. Essa, na realidade, é a tese que a gente acredita que é um grupo de pessoas por conta da evolução histórica e da quantidade de tecnologias que ele aborda ali. Então, o Bitcoin não possui um criador conhecido, o que é muito bom nesse caso aqui, né? Porque isso permite com que o Bitcoin não sofra censura, né? Com que os fundadores não sofram censura. Mas esse é um caso específico, beleza? Grande esmagadora maioria dos projetos cripto, eles precisam ter criador conhecido. Eles precisam se identificar, eles precisam dizer, olha, esse projeto aqui, eu tô aqui e fulano de tal também tá aqui, né? Isso aí é muito importante. Então, o primeiro ponto clássico aí é saber quem é o time por trás daquilo aí, certo? Um segundo ponto muito importante é a utilidade. Entender a utilidade daquilo ali é muito importante. E aqui eu sempre falo algo com bastante pesar. A grande esmagadora maioria dos projetos que são relacionados a projetos sociais, né? Se você vai comprar um token, um criptoativo que diz que está resolvendo algum problema social, como por exemplo, está resolvendo questão de fome, está reflorestando, está trazendo alimento, enfim. A grande maioria dos projetos que são puramente sociais, a grande esmagadora maioria, mais de 99%, eu analiso esse tipo de projeto há muito tempo, são golpes, né? E eu falo isso com muito pesar. Por quê? Porque isso acaba descredibilizando a pessoa que quer de fato criar um projeto sério que de fato vai trazer mudança na vida das pessoas através de projetos sociais, né? Então, quando eu vejo que a utilidade... Por que existe essa moeda? Ela existe porque vai dar alimento para as crianças na África, por exemplo. Cara,
a probabilidade disso ser um golpe é bizarramente alta. Porque eu vejo isso aí já acontecer em vários momentos na história. A galera usa questão de alimento, questão de abrigos para animais. Então a gente sabe que, pô, a gente tem diversas pessoas aí que são apaixonadas em animais e que cairiam nessa. Já investem em ativos digitais e falarem assim, pô, muito legal. Já vou aproveitar aqui, vou tirar parte do dinheiro que eu movimento e vou investir um pouco aqui para ajudar os cachorrinhos, né? Pois é, mas na realidade, a grande maioria dos projetos são voltados realmente para golpes. Fica muito ligado isso aqui, né? Então, ainda dentro de utilidade, a gente precisa ver se aquilo ali realmente é algo que pode trazer dinheiro, se é algo que pode trazer algum tipo de mudança, se é algo que vai ter utilidade real. A gente vai ver que tem muitas coisas que são mirabolantes. Então, quando você vê que é algo realmente, cara, isso aqui é mirabolante demais. Por exemplo, isso aqui é um projeto de criptomoedas que vai extrair minério da Lua e vai transformar em materiais preciosos, não sei o que lá. Cara, isso acontece. Acredite se quiser, isso acontece. E o pior, muita gente cai nisso aí. Muita gente, não é pouca gente. Certo? Quanto mais mirabolante, mais a galera cai, porque viu, nossa, é coisa incrível. Então, vamos usar aí, cara, um bom senso para identificar, cara, isso aqui não faz sentido algum. Como, por exemplo, um token em que a galera trouxe para analisar, em que ele fala que ele está desenvolvendo uma máquina em que teria em diversos locais do mundo, que a pessoa entraria nessa máquina, escanearia, tiraria um monte de foto dela e criaria o avatar virtual dela. Então, cara, o custo para isso é absurdo. Na minha opinião, a gente consegue fazer isso com muito menos. Não precisa ter uma mega máquina estrutura para poder tirar a nossa foto, escanear nosso corpo e criar a nossa versão digital. Isso aí, para mim, é muito inviável. Então, a gente já começa a utilizar o bom senso. Outra questão aqui é que a gente precisa ver, nessa utilidade que o cara está me trazendo, os concorrentes no mercado. Então a gente precisa ver quem são os concorrentes, porque muitas vezes alguém me traz um projeto, olha só, esse projeto que é uma carteira descentralizada, que você consegue fazer ponte disso, consegue fazer aquilo, você consegue fazer staking, receber dinheiro e tudo mais. O cara vem e me traz um troço, cara, isso aqui é revolucionário. Eu falo assim, cara, já existem 10 desse aí. Aí o cara fala assim, ué, já existe? Já. Esse simplesmente é uma cópia daquilo que já existe. Então, outra coisa extremamente importante é ver aqui, ó. Vamos analisar os concorrentes, beleza? Porque muitas vezes o que a galera faz é apenas dar uma roupagem diferente para aquilo que já existe. Então essa é uma questão, muitas vezes pode nem ser um golpe, pode ser até uma pessoa querendo, assim, refazer o que ela gostou, certo? Mas muitas vezes também pode estar relacionado a um golpe, então tem que ter muito cuidado com isso aqui. Então a gente sabe que a maioria dos projetos relacionados a, cara, isso aqui é uma criptomoeda, é algo voltado para o aspecto social. Então, cara, eu fico com uns 2 pés atrás, porque é perigoso pra caramba, né? Infelizmente. Soluções mirabolantes, que realmente não tem como, não faz sentido. E também a questão da concorrência, certo? Esse aqui é um segundo ponto muito importante para a gente ficar ligado aí em relação à utilidade, né? Deixa eu apagar a minha tela aqui. Então, a gente viu o time, que é muito importante, e também a questão da utilidade. Então, outra questão muito importante que a gente sempre aborda, inclusive é uma das áreas em que a gente é mais procurado para prestar consultoria, que é a parte do tokenomics. O que é o tokenomics? O tokenomics nada mais é do que a economia do token. Então deixa eu botar aqui, ó. Opa, economia. Por quê? Cada ativo ele vai ter lá uma distribuição, né? A gente vai ter normalmente representado um gráfico de pizza e a gente tem lá, ó, por exemplo, 40%, tá totalmente fora de proporção aqui no desenho. 40% é para marketing, né? 20% é para o time, 10% é para não sei o que lá. Então, isso aqui é como o token é distribuído, como que acontece, por exemplo, a emissão dele, né? Vão nascer novos tokens? O que isso vai me afetar? Nascer novos tokens ou não, né? Então, a gente precisa analisar como funciona o tokenomics.
Você não precisa ser um mega especialista e entender muito. Você não precisa ser um mestre das análises, ser um economista para fazer isso aqui. Certo? A maioria das vezes a gente vai ver coisas que são o seguinte. A gente vai ver a distribuição do token acontecendo de forma que 20% do time, olha só como que a galera faz, 20% para o time, 10% para os devs, 15% para equipe de marketing, sei lá, 8% para equipe de não sei o que, ou enfim, o que eu estou tentando explicar aqui é o seguinte, a galera coloca vários nomes diferentes, mas no fim das contas vai tudo para o mesmo lugar. Então isso aqui é algo que a gente tem que ficar ligado. Por quê? Pô, se a equipe tem a maior parte dos tokens, isso aí é preocupante, né? Uma prática muito comum para a gente saber se a coisa é realmente séria é saber se o time ele possui o que a gente chama de vesting. O que é o vesting? Né? Vesting é quando a gente tem uma distribuição controlada dos tokens. Ó. Então, por exemplo, 10% dos tokens são meus. Né? Vamos supor que eu tenho aqui de uma criptomoeda que a gente lançou 10 milhões de tokens, certo? São meus. Só que qual é a questão? Os projetos sérios, eles se comprometem e travam travam esses ativos muitas vezes por 1 ano, 2 anos, né? Cara, vou liberar metade com 1 ano, metade com 2 anos, enfim. Isso aqui se chama vesting, é a distribuição dos tokens aqui. Isso é muito importante, por quê? Porque isso mostra que realmente a galera ali está empenhada em fazer a coisa acontecer. Porque os criadores do projeto, os fundadores, eles poderiam simplesmente ir lá e vender todas as moedas assim que a galera começasse a comprar. E como eles demonstram que eles acreditam no que eles estão fazendo, eles se comprometem a trabalhar bastante tempo, só depois de 1, 2, 3 anos, começar a receber os seus ativos. Então, eles têm um período aí de vesting. Esse assunto aqui, galera, tokenomics, é um assunto gigantesco. Certo? Eu vou apenas abordar algumas coisas aqui e caso você tenha alguma dúvida específica, a gente pode sanar essas dúvidas pelos próprios comentários ou a gente ainda, inclusive, pode fazer um vídeo específico sobre o tema, como, por exemplo, a gente pode fazer aí diversos vídeos só sobre tokenomics, tão extenso que esse assunto é. Né? O que a gente precisa entender são as bases. A gente entender se a distribuição ali está fazendo sentido, a gente precisa entender ali a emissão, porque existe um cálculo que é o seguinte, que é o preço do ativo é igual a capitalização vezes o supply. Né? Então, a gente tem aqui o supply, a quantidade de moeda, né? A capitalização, em termos grosseiros, é quanto dinheiro está investido ali, e o preço é o preço. Né? E a gente tem o seguinte, o supply, vamos ver se vocês lembram disso aqui da aula de matemática, né? O supply, ele é inversamente proporcional ao preço, né? Que, traduzindo, o que significa? Significa que se o supply, ele aumenta, o preço diminui, certo? O que isso significa? Significa que se aquele projeto que você gosta, ele está emitindo muita moeda, isso faz com que o preço ele tenda a diminuir, certo? Quanto mais moedas a gente tem, mais diminuído é o preço. E a gente consegue ver isso claramente, por exemplo, na Shiba. A gente vê que é 0,0000. Então por que tem um monte de zero antes, né? Se ela tem tanto dinheiro investido? Ela tem tantos zeros antes, principalmente porque ela tem um supply gigantesco. O que é isso? Tem muita moeda. Tem moeda pra caraca. Acho que isso é quadrilhões de moedas. Então é moeda pra caramba. E a gente vê diversos tokens, criptomoedas que também funcionam dessa forma, que tem infinitas moedas aí. E isso afeta diretamente no preço, beleza? Então a gente precisa saber esses conceitinhos aqui básicos para evitar cair em qualquer tipo de furada, certo? Outra coisa, a gente vai ver, a galera que já está acostumada com DeFi, eu também vou falar bastante sobre DeFi, é um assunto que, cara, eu peguei DeFi bem no comecinho, eu gosto pra caramba, é algo que eu invisto. Então, a gente vai ver lá que a gente tem alguns tipos de ganho dentro de criptoativos em que a gente consegue ter uma renda passiva, né? E aí a gente tem lá a porcentagem de ganho que a gente tem anualizado. Normalmente ele fica em APR, né?
Então a gente tem lá, vai ter rendimento de 8% APR, né? Então é 8% ao ano que você vai receber em determinado ativo. Só que a gente também vai ver muito coisas de tipo assim, 2.800% de APR. Show? Ou até 50.000% de APR, ou seja, 50.000% ao ano. Show? E a maioria das vezes a gente tem isso aqui através de uma emissão de moedas. Então, a gente está emitindo muita moeda, então estou recebendo realmente 50.000% em moeda, só que essa moeda, o valor está caindo muito. Por quê? Essa conta que eu fiz aqui, ó, preço igual a capitalização vezes supply quantidade de moeda. Então, se a moeda está aumentando, a tendência é que o preço do ativo ele vai diminuindo. Claro que tem outros fatores, mas isso aqui é um fator determinante, certo? A quantidade de moedas de determinado projeto. Então, ficar ligado nesses sistemas aqui. Show? Outra questão muito importante que a gente precisa estar atento aqui é a questão de quem são os investidores e se existem investidores por trás, né? Isso aqui também é algo muito importante, porque a gente tem fundos, né? Venture capitals, que são empresas que investem, né, nesse tipo de projeto. E os caras têm uma equipe de compliance gigantesca. O que é isso? Os caras têm diversos profissionais diversos que ficam analisando se faz sentido ou se não faz sentido investir em determinado projeto. Então, é muito legal a gente ver, por exemplo, cara, esse projeto aqui, a gente tem investimento, por exemplo, da Binance Labs. Cara, pô, que legal, esse projeto aí, ele é apoiado pela Binance Labs. Então, isso aí já é mais um ponto positivo, certo? Esse projeto aqui, ele está sendo investido pela Animoca Brands, né? E já é mais um ponto positivo. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, analisar esse conjunto de informações aqui para a gente ter, assim, essa noção e evitar cair em furada, beleza? Como eu já disse para vocês, é muito comum a gente ver influencers falando sobre ativos que pouca gente conhece, né? E tem tudo a ver com essa continha que eu desenhei aqui para vocês, né? Isso aqui vai ficar tatuado na mente de vocês, que é preço igual a capitalização sobre o supply, certo? Por quê? Esse aqui é um dos maiores erros, tá, galera? Que a galera comete. Por quê? Vamos supor que eu sou um influenciador e eu coloco ali para meus seguidores comprarem uma moeda que ela tem uma capitalização de mercado, né, que é a mesma coisa que market cap, de 10 milhões. 10 milhões de dólares. Show? O que acontece? Essa capitalização para o mercado cripto é pouco, tá? É muito pouco, é pouco. Então, a partir do momento que eu compro isso aqui, começo a anunciar para a galera, começa a fazer aquele burburinho e todo mundo começa a falar e tudo mais, isso aqui pode chegar a 100 milhões. Só por causa dos seguidores? Não, mas a movimentação dos seguidores traz um volume, traz mais carteiras e outras pessoas do mundo todo começam a prestar atenção naquilo ali. Pode vir a 10 milhões, que isso aqui ainda é pouco. Beleza? Isso aqui ainda é pouco, não é muito para o mercado cripto. Né? Para as condições de hoje, né? Ainda assim não é muito dinheiro. Certo? Então a gente tem aí, vai para a capitalização de 10 milhões. Certo? Se o supply ele não mexeu, né? Vamos supor que isso aqui está nulo, né? O supply está nulo. Se o supply não mexeu, a gente provavelmente vai ter aqui o influenciador fazendo 10 vezes o valor investido. Certo? Só que se você começou a investir aqui, quando a galera já está aqui, ó, que é normalmente quando eles começam a anunciar mais, quando o preço já está lá em cima, o que acontece é o seguinte, você comprou, a capitalização está 100, a capitalização pode, por exemplo, voltar. O que acontece? Enquanto o influencer ele fez 10 vezes o capital, você, cara, perdeu aí mais de 90% do seu capital, beleza? Mais de 90% do capital que você investiu. Então, tem que ficar muito ligado nisso aqui, né? Esse aqui é o principal erro que eu vejo de longe, a galera simplesmente seguindo cegamente o que qualquer um fala. E é algo que a gente preza muito aqui na escola, é pelo raciocínio crítico, certo? Então a gente não quer que você saia replicando informações, não acredite
em tudo que eu digo, nem em que ninguém diz. A gente tem uma máxima dentro do mercado de criptoativos que se chama DOR, que significa Do Your Own Research. Traduzindo, significa faça sua própria pesquisa. Então, mais uma vez eu te digo, faça sua própria pesquisa. Não confie cegamente em nada que ninguém fala, principalmente influencer, porque eles, a maioria das vezes, estão se beneficiando. Quando não comprando e vendendo token, muitas vezes eles recebem para poder anunciar. Eu mesmo já recebi diversas propostas para anunciar projetos NFTs e criptoativos, que, cara, não fazia sentido nenhum. Eu sabia que era golpe só de olhar, então eu caí fora. Cara, perfeito, eu entendi como analisar as principais fontes de golpe. É claro que aqui eu citei apenas alguns pontos, mas existem outros pontos, né? Por exemplo, cara, saber até a blockchain onde ela está alocada é muito importante. O estudo de tokenomics, ele pode ir muito além, ele pode ir muito mais avançado do que isso, né? Inclusive, eu já estou tão acostumado a ler tantos documentos, tantos white papers de projetos, que eu já sei quando um está copiando o outro. Então, ótimo, eu já sei como funciona, já sei que tem algumas coisas para serem analisadas, mas e no caso dos hypes? Então, o que é um hype? Um hype é aquilo que está todo mundo falando, que está na moda, que está na mídia, todos os influenciadores estão falando. Então, e aquilo que está no hype? Como que eu faço? Porque a gente teve diversos momentos de hype, por exemplo, a gente teve o metaverso, um galerão falando só de metaverso. A gente agora está vivendo um momento gigante de inteligência artificial, IA, né? Então, o mercado é cíclico e ele está sempre rolando em torno de algumas temáticas. A gente teve um momento aí que NFT ficou muito forte, estava em evidência, porque o Neymar comprou NFT, porque o Vinícius Júnior comprou NFT, todo mundo queria só saber de NFT. Então o mercado ele está sempre com algum hype diferente. E aí a gente obviamente usa diferentes estratégias, né? Quer dizer que eu não vou colocar o meu dinheiro em alguma coisa que trabalha com inteligência artificial, né? Porque aquilo ali é só um hype. Não é bem assim que funciona. Como que a gente faz? O que a gente faz é o seguinte, a gente separa uma porcentagem da carteira, né? Normalmente de 1 a 5%, que a gente separa só para trabalhar com hype, né? Só para arriscar. Por quê? Porque se tá na boca de todo mundo, se todo mundo já tá falando, já tá no momento crítico, já tá muito próximo da hora de sair fora, beleza? Por quê? Porque já hypou, já tá todo mundo falando, já tá na mídia, né? Então, o que a gente busca na realidade é investir em projetos sólidos antes que aquilo ali vire hype, antes que todo mundo comece a falar daquilo ali. Mas beleza, eu vi aí inteligência artificial, peguei, comecei a ver a galera falando, e eu quero arriscar uma parte ali do meu portfólio, do meu capital, para poder pegar um upside em cima disso aí. Cara, é possível, beleza? É possível, eu não sou contra isso. E a gente tem hoje uma galera aqui dentro, alguns alunos que gostam muito disso, investem muito tempo e dinheiro nisso. Então a gente tem gente aí que investe praticamente 30%, 40% só em cima disso aí, fica buscando, por exemplo, o Matheus é um aluno nosso que adora isso aqui, o cara tá sempre procurando, o Matheusinho tá sempre procurando um novo projeto para entrar, sempre caçando os hypes, e ele consegue fazer um bom dinheiro com isso aqui também, beleza? Então, eu não sou contra você entrar em algo que tá na modinha, certo? A gente só precisa, claro, entender ali qual o momento certo de entrar, qual o momento certo de sair, beleza? Não deixa jamais o FOMO bater, porque dentro dessa galera que busca esse tipo de projeto, muita gente acaba caindo no FOMO. O que é o FOMO? O FOMO é Fear of Missing Out, ou seja, o medo de perder a oportunidade. A gente tem sempre, a galera vê o preço subir e fala assim, caraca, eu acho que tá na hora de eu comprar, mas eu vou esperar um pouco. Aí o preço sobe mais, aí você fala assim, caraca, eu tinha que ter comprado antes, que eu vou comprar agora. Aí sobe mais e fala, cara, não tem jeito, isso aí vai subir para sempre, vou comprar. E quando você compra, o que acontece? A parada despenca, né? Parece que é até conspiração do universo contra você.
Isso aqui é muito comum porque você acabou caindo aí no medo de perder oportunidade. Galera, oportunidade no mercado de criptomoedas não faltam. São centenas, milhares de oportunidades. Não fica chateado, poxa, queria ter pego isso aqui, vi um monte de gente pegando, porque comprou Shiba quando estava muito barato, porque comprou Doge porque era muito barato. Fica tranquilo, tem muita oportunidade, vão existir muitas novas oportunidades, mas aquilo que mais vai te trazer dinheiro dentro do mercado no longo prazo é a consistência e projetos sólidos, beleza? Então, montar uma carteira sólida vai te dar muito mais rendimento no longo prazo do que você simplesmente ficar correndo atrás de hype, correndo atrás daquilo que está todo mundo falando, aquilo que está no momento, beleza? Então, é estudar e se posicionar antes que a massa venha, né? Foi o caso, por exemplo, do Block, né? Que um token que a gente pegou a pré-venda, em que a parada ainda não era hype, a questão de metaverso. Depois, o Facebook mudou o nome para Meta, influenciou pra caramba, a gente fez dinheiro pra caramba. Isso aqui foi um pré-lançamento que a gente fez mais de 700 vezes o investimento. A gente tem, por exemplo, o caso da Gala. Antes da questão Play to Earn, né? Play to Earn é uma modalidade que significa jogue para ganhar. Então, antes disso aqui ser moda, antes da galera, a gente já estudava, já tinha entendido que tinha potencial e já tinha investido. Então, a gente comprou, por exemplo, um Node da Gala, né, que é uma blockchain, cara, e pagou muito barato e hoje está mais de 10 vezes o valor, sendo que ela já rendeu pra gente muito mais dinheiro do que a gente pagou. Beleza? Na época, a galera ficou desesperada porque já era muito dinheiro, mas ainda assim era muito barato. Hoje, um Node da Gala é mais de 500 mil reais, para você ter noção, né? E a gente pagou menos de um décimo desse valor. Então, é muita diferença. Então, a gente precisa buscar coisas sólidas, coisas a longo prazo e que sabe que isso vai trazer um retorno consistente para a gente. Beleza? Então, eu trouxe um pouquinho aqui de como não cair, né, nessas furadas. Principalmente, cara, você tem um monte de influenciador falando aí mesmo que é para ficar com o pé atrás, beleza? Pesquise por conta própria, não acredite em tudo que a galera fala, nem que eu falo, nem que nenhum professor diga, principalmente influencer. Vá atrás, faça sua própria pesquisa, lê o white paper, começa, né? Os alunos começam aqui anotando no papel, né? Anotando no bloco de notas, vão anotando, vão tomando nota. Como é que é o time? Assim, assim, assim. Como é que é a utilidade? Assim, assim, assim. Mas com o tempo a coisa fica tão rápida, fica tão fácil de fazer que o aluno só de bater o olho assim já tem uma noção, olha só, isso aqui tá aqui, é por conta dessa capitalização, por conta disso aqui. Essa utilidade é assim, 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 não faz sentido. Enfim, começa a ter uma percepção muito mais clara, assim, para evitar qualquer tipo de golpe. Eu sempre digo aqui que eu fico muito feliz quando a galera manda qualquer tipo de dúvida pra gente. Eu adoro responder qualquer tipo de dúvida. Manda aí. Cara, eu quero que tu analise algum criptoativo. Pode mandar também. Eu não entendi como que eu faço isso na prática. A gente pode criar um vídeo só fazendo algum desses pontos na prática aqui, ou todos eles, enfim. O que fizer mais sentido para você. Nosso objetivo aqui é trazer mais conhecimento sobre o mercado cripto, sobre o Web3, sobre blockchain e metaverso e tudo mais. Aproveita esse momento, já segue o canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser notificado. E tô aguardando também as suas perguntas. Nós nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço.